Só use o post atalho quando quiser aumentar o teu engajamento, principalmente a quantidade de like e a quantidade de salvamento. Não tô dizendo que não tem, por exemplo, bons comentários ou uma boa quantidade de compartilhamento. Tem sim, só que na maioria das vezes é mais like e salvamento. E esse tipo de post funciona tanto para o formato Reels quanto para o formato carrossel também. Vai funcionar super bem. Inclusive, no final do vídeo eu vou te mostrar fatores de sucesso para tu aplicar nesses dois formatos, beleza? Aí vem a pergunta: o que é o post atalho? De cara eu quero te falar as vantagens. O ser humano, ele ama aprender algo novo e ama também realizar aquilo que ele deseja, né? E o post atalho é exatamente o post que, ao mesmo tempo que ele aprende algo novo, ele vai aprender a realizar algo que ele está desejando. E aí tem um outro ponto que o ser humano ama também. Ele ama as pessoas e os negócios que fazem eles realizarem seus sonhos, realizarem seus desejos, que fazem eles aprenderem algo novo. É por isso que o post atalho faz com que a tua audiência admire muito o que tu faz, admire o teu negócio e principalmente, né, desejem aquilo que tu está vendendo ali. Então, mesmo que tu tenha uma audiência pequena, tu podes utilizar o post atalho, porque daí tu já vai crescendo com uma audiência muito consolidada, admirando aquilo que tu faz, comprando ali de ti. Quando tu for crescendo, tu vai crescendo essa audiência de forma mais robusta, né? Então, por isso, recomendo tu aplicar o post atalho hoje mesmo, independente do tamanho da tua audiência. Agora, o que de fato é o post atalho? O post atalho é um tipo de post onde a gente entrega para nossa audiência uma pequena vitória. Não precisa ser algo super grandioso. É uma pequena vitória que vai facilitar a vida dela naquele determinado ponto ali. Para tu entender melhor, eu trouxe exemplos na prática para infoprodutos, aplicando o post atalho, aplicando o post atalho para serviço, produto físico, para tu entender como é que funciona e como que tu podes utilizar. Inclusive, na época da faculdade, a gente estava no período de prova. Na véspera de uma prova, uma amiga chegou para mim e perguntou assim: Sandy, tu estudou para a prova de amanhã? Porque eu tô desesperada. E qual que era o contexto, né? Esse professor que a gente fazia a prova tinha a fama de ter uma prova muito difícil, tanto que ninguém nunca nem tinha tirado 10 nessa disciplina. Eu, com medo já dessa prova e com medo de reprovar, já tinha começado a estudar bem antes, né? Lendo livro, fazendo resumo. Então, quando a minha amiga me perguntou: Sandy, tu estudou pra prova? Eu falei: olha, não vou mentir não, eu estudei, até fiz um resumo aqui porque eu tô bem preocupada. Ela falou: então me empresta esse teu resumo pra eu bater uma cópia, pra eu estudar, porque eu ainda não estudei nada. Eu falei: claro, pode tirar xerox. No dia da prova, ela chegou lá, fez a prova tranquilamente. Depois, quando saiu o resultado da nota, todo mundo pegando lá as provas. 0, 2, 4. Aí essa minha amiga foi pegar a prova dela, ela tinha tirado 9, estudando somente baseado no resumo que eu fiz. O que aconteceu? Depois de um tempo, né, quando toda vez que ela chegava a época da prova, ela vinha: Sandy, tu estudou? Sandy, tu fez resumo? Eu falava: ó, pra essa prova não estudei não, então pra essa prova eu não fiz resumo não. E por quê, né? Como ela conseguiu uma pequena vitória, que não necessariamente foi a aprovação da disciplina, mas foi conseguir uma boa nota em uma prova, eu fidelizei ela ali comigo, que toda vez ela queria saber desse atalho, desse resumo que eu tinha criado e tinha entregado para ela uma pequena conquista. O post atalho é muito nessa pegada. E eu já adianto que ele não surgiu de um dia para noite que eu tive a ideia do post atalho. Na real, são 3 anos estudando copywriting, storytelling, marketing direto, marketing de conteúdo, e eu fui criando, né, formas de transformar toda essa teoria em algo prático. Foi nessa jornada de 3 anos que surgiu o post atalho, algo prático de toda essa teoria que eu já consumi e quero te entregar aqui hoje. Então, se tu tá cansado de ser ignorado pela tua audiência, ou se tu tá cansado de criar conteúdo e não ter resultado pro teu negócio em venda, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui e principalmente aplica o post atalho, porque agora eu vou te mostrar exemplos práticos para tu aplicar aí, beleza? Ó, e como prometido, né, tá aqui os exemplos práticos e também no final do vídeo eu vou te mostrar os fatores de sucesso e também fatores de sucesso aplicado ao Reels e ao carrossel para tu ter post atalho nesses dois formatos e também um potencializador que vai deixar ainda melhor esse teu post atalho. Agora vamos aqui para o exemplo prático. Como é que tu vai aplicar o post atalho se tu vende infoproduto, por exemplo, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente está vendendo. Aqui eu trouxe de exemplo como se fosse um infoproduto que ensina a pessoa a ser uma maquiadora de alto ticket, ou seja, né, conseguir lucrar mais por cada cliente, porque ela consegue cobrar mais por aquele serviço ali. Então, para a gente
gente conseguir ter um post atalho, a gente precisa olhar para o nosso produto e se perguntar qual que é a grande vitória do meu produto? Ou seja, qual transformação eu entrego para o meu cliente ali? Para esse caso do infoproduto, a grande vitória que a aluna tem no final do curso é conseguir lucrar mais por cliente, né? Porque ela consegue cobrar mais caro, ela tem uma margem de lucro maior. Então, essa é a grande vitória, conseguir lucrar mais por cliente. Só que tu concorda comigo que para ela chegar nesse ponto de lucrar mais por cliente, ela vai precisar aprender pequenos passos, ter pequenas vitórias, sabe? Subindo de degrau em degrau até chegar nesse momento de lucrar mais por cliente. Então, cada passo desse que ela vai precisar executar para conseguir cobrar mais é o que eu chamo de pequena vitória. É algo que ela vai precisar aplicar e isso vai fazer com que ela tenha o resultado que ela deseja. Ou seja, qual foi a pequena vitória que eu trouxe aqui pra gente? Olha só, foi que ela ia conseguir feedbacks que vendem. Por quê? Esses feedbacks que vendem faz com que ela consiga ter uma prova maior de depoimentos e cobrar mais por serviço. Isso é uma das etapas que ela precisa ter para cobrar mais, para lucrar mais por cada serviço. Então, o que a gente pode fazer? Sabendo que isso é uma pequena vitória que muitas das vezes está dentro do teu infoproduto, dentro do treinamento, a gente faz um post atalho ensinando para a pessoa essa pequena vitória. Aqui no caso a gente separou a pequena vitória, conseguir feedbacks que vendem. Vou te mostrar como que essa mesma ideia te traz diversas propostas de conteúdo, diversas variações de conteúdo. Olha só, com essa ideia em mente da pequena vitória, a gente poderia fazer o seguinte post atalho: como conseguir feedbacks que vendem por você. Daí tu ia ensinar como que ela consegue fazer isso. Outra variação de conteúdo que a gente podia fazer com essa pequena vitória é o seguinte: os 5 passos dos feedbacks que vendem por você. Daí tu ia mostrar os 5 passos. Aí tu pode se perguntar, Sandy, mas como que tu consegue pegar uma ideia, uma pequena vitória e variar esse conteúdo, variar esses formatos? Eu criei essa ferramenta que me ajuda justamente a ter uma ideia e variar o formato. Por exemplo, aqui nessa ferramenta, o frame que tá aqui, que é o que eu chamo de formato, né? A forma como a gente vai entregar esse conteúdo, tá no formato, né? No frame de lista. Aqui, olha, os 5 passos dos feedbacks que vendem é uma lista. Agora, vamos escolher aqui outro frame para fazer outro conteúdo com essa mesma ideia. Bora aqui, esse é o frame. Olha, tá vendo aqui? É o frame de esquema. Então, vamos pegar essa ideia e criar um post de esquema. Então, o que a gente poderia fazer? Um post com a estrutura do feedback que vende por você. Daí a gente ia criar um esquema do que tem que ter na primeira parte do feedback, na segunda parte, na terceira parte. Essa proposta de a gente trazer um frame de esquema é pegar a informação e trazer ela muito para uma questão visual. Aqui a gente conseguiu fazer 3 tipos de post atalho utilizando somente uma pequena vitória, porque a gente sabe variar esses frames, variar a forma como a gente está passando essa informação. Isso faz com que tu tenha vários conteúdos a partir de uma única ideia. Isso aqui era como eu iria aplicar o post atalho para infoproduto. Agora deixa eu te mostrar como é que pode ser feito para serviço. Mesmo que tu vende infoproduto, acompanha aqui para tu ver diferentes aplicações para absorver mais esse conhecimento. Para serviço, eu trouxe aqui de exemplo sendo uma professora de redação. É isso o serviço que a gente vai vender aqui, professora de redação. Então vamos lá, qual que é, né, a grande vitória de uma professora de redação? O que ela promete para os alunos dela? A grande vitória é tirar nota alta na redação do Enem. Quando tu tá no período de pré-vestibular e tu entra no curso de redação, o teu objetivo é esse, né, tirar uma boa nota ali no Enem. Então por isso, essa é a grande vitória dela. Mas para a pessoa tirar uma grande vitória no Enem, ela vai ter que aprender pequenos pontos nesse percurso, né, nesse processo. Cada pequeno ponto desse é uma pequena vitória. Então aqui para a professora de redação, a pequena vitória que eu trouxe seria ensinar para a pessoa, ou seja, a pessoa aprender a estrutura das redações nota 1000. Isso é uma pequena vitória, a pessoa vai aprender, tá, como que tenho que estruturar essa redação? Como que a gente transforma essa pequena vitória em post atalho, né? A gente poderia fazer um post, por exemplo, a estrutura base das redações nota 1000. A pessoa ia conquistar uma pequena vitória, ela ia aprender qual que era a estrutura base. Outro post atalho partindo dessa pequena vitória. O que toda redação nota 1000 tem em comum? A pessoa já ia aprender o que tem em comum entre as redações nota 1000. E uma coisa interessante, né?
como a gente está entregando algo que está dentro daquilo que a gente vende, dentro do nosso serviço, dentro do nosso infoproduto, a gente, ao mesmo tempo que está passando uma informação, está criando o desejo da pessoa de ter aquilo que a gente vende. Porque ela entende que se ela está aprendendo esse pouquinho ali no gratuito, imagina o que tu vai entregar para ela lá no serviço ou entregar para ela dentro do infoproduto. Além disso, ela começa a considerar a tua solução como a melhor solução disponível para ela. É assim que a gente faz marketing de conteúdo. Se a gente começa a passar informação por informação, a gente está criando só conteúdo. A gente está esquecendo da palavra marketing. A gente não pode fazer isso. Tem que ser marketing aliado ao conteúdo. E seguindo essa estrutura que eu estou te mostrando, tu vai começar a ativar esse marketing de conteúdo aí no teu perfil. Claro que essa questão de aprender a vender melhor o seu produto, aprender estratégias de venda, aprender a usar a ferramenta que eu te ensinei, a usina do conteúdo, eu ensino tudo isso no link aqui embaixo que eu vou deixar de continuação para quem quer realmente vender utilizando as redes sociais. Então vamos continuar aqui porque eu tenho um exemplo também para produto físico. Para produto físico eu trouxe o exemplo de uma pessoa que vende joia. É isso que ela vende. Como grande vitória que ela entrega para os clientes dela, eu trouxe o fato de a pessoa se sentir bonita e poderosa. Porque se ela quisesse só se sentir bonita, ela poderia comprar, por exemplo, biju, mas a biju não traz esse senso de poder que ela mesma sente ao ter uma joia. É por isso que eu trouxe aqui a grande vitória, se sentir bonita e poderosa, né? Aí qual que é a pequena vitória que ela pode oferecer para a pessoa até ela chegar nesse fato de se sentir bonita e poderosa com a joia que ela escolheu? Uma pequena vitória que eu separei é o seguinte: escolher a joia que transmite poder e simplicidade ao mesmo tempo. E aí como que nasce o nosso post atalho? Poderia ser 3 tipos de colares para quem gosta de poder e simplicidade. Aqui é uma lista, né? Onde tu mostra os 3 tipos de colares. Outro tipo de post atalho, trabalhando essa pequena vitória. Como escolher um brinco simples e poderoso que combine com o formato do seu rosto, né? Lembrando que a gente está trabalhando essa pequena vitória, escolher a joia que transmite poder e simplicidade. A gente sabendo utilizar aqui a usina do conteúdo, a gente consegue variar muito, né? Essa informação que a gente tem que passar ali para o nosso cliente. É por isso que eu já te falei, né? Vou deixar aqui o link do meu treinamento, onde eu ensino de forma mais profunda esses passos, aqui embaixo. Agora deixa eu te mostrar os fatores de sucesso para o post atalho, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, o conteúdo, ele pode ter mais impacto, mais resultado, dependendo do frame que a gente escolhe, ou seja, dependendo da forma que a gente escolhe para passar aquela informação. Um exemplo de frame, que eu até te mostrei aqui, é o exemplo do frame de lista. Lembra aqui na ferramenta que a gente escolheu a lista? Às vezes, pode ser que o frame de esquema desenvolva melhor do que o frame de lista. Às vezes, o frame de promessa desenvolva melhor do que o frame de lista. O que a gente faz é variar o frame de acordo com a informação que a gente quer passar para entender qual que mais vai performar lá no Instagram, né? Tem para 13 frames, então tem bastante coisa que a gente pode variar de conteúdos utilizando as redes sociais. Então o frame é um fator de sucesso, porque a forma como a gente fala a informação pode mudar completamente o jeito que as pessoas estão recebendo aquilo que a gente está passando, né? Então outro ponto que vai variar ali o sucesso do teu conteúdo é literalmente a informação que tu escolheu passar. Tem assuntos que as pessoas se interessam mais do que outros assuntos dentro do teu produto, dentro do que tu vende. Mas é importante a gente saber que tem pontos que, mesmo não sendo tão popular, é importante a gente fazer para colocar dentro da nossa estratégia de venda. Então, tu tem que alinhar a informação que tu está passando dentro da tua estratégia de venda, certo? Outro ponto que também é um fator de sucesso para o conteúdo é o objetivo final daquela postagem. Esse objetivo final pode ser tanto um objetivo de engajamento quanto um objetivo, por exemplo, de oferta. Tu cria um conteúdo para colocar a pessoa dentro de uma estratégia de venda tua. Aí, esse objetivo vão ter algumas estratégias de venda que vão funcionar mais do que as outras. Tu só vai saber qual performou melhor, tu entendendo quais opções de estratégia tu tem disponível, né? Mas isso aqui, ó, esse fio é o que eu chamo que todo conteúdo deve ter, o fio do conteúdo. Frame, informação e objetivo. Se tu cria um post sem saber qual é o objetivo dele, tu não vai ter métricas para entender se foi bom ou não, ou então tu não vai conseguir fazer com que o teu conteúdo gere lucro para o teu negócio. Por isso que é importante ter frame, informação e objetivo. Agora,
Quando se trata de post atalho para Reels, um fator de sucesso são os 3 primeiros segundos do Reels, que é justamente o frame que tu vai utilizar para chamar a atenção daquela pessoa. Se tu consegue chamar a atenção nos 3 primeiros segundos, a tendência vai ser que esse teu Reels, uma boa performance, vai ter um sucesso ali entre as suas postagens. Um fator de sucesso para o carrossel é tu ficar atento nas 2 primeiras folhas do carrossel, porque são as 2 primeiras folhas que chamam a atenção das pessoas. Puxar a atenção das pessoas no início de qualquer conteúdo é extremamente importante e determinante para o sucesso daquele conteúdo ali. Agora, um outro potencializador que tu podes fazer um post atalho, ou então até mesmo para qualquer tipo de conteúdo, é tu trazer algo novo do teu segmento. Por exemplo, se eu faço uma postagem como ter mais engajamento nos stories, ok, as pessoas podem se interessar. Agora, se eu faço a postagem a nova forma de ter mais engajamento nos stories, vai chamar mais a atenção das pessoas porque eu trouxe o potencializador da novidade. Então fica atento para utilizar esse potencializador no teu conteúdo. Lembrando que tanto os potencializadores como essa questão do fio do conteúdo, estratégia de venda, eu ensino dentro do meu treinamento Conteúdo Gerador de Lucro, que eu vou deixar aqui embaixo uma aula onde eu te mostro na prática como que eu executo essas ferramentas na hora de criar conteúdo. Aqui embaixo vai ter a aula com continuação, te espero lá, porque como tu já sabe, bora fazer, vamos vender, porque venda que segue. Até mais!